Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Hoje nós vamos ler o capítulo 14 do livro 1 a Coríntios. Vamos ler só esse capítulo hoje, gente. Lembrando que nós estamos lendo na versão NVI, que se você não for inscrita no canal ainda, já se inscreve, ativa as notificações para ser avisada sempre que um novo conteúdo for publicado por aqui. E já curte esse áudio também e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Afinal de contas, tem muita gente precisando dessa mensagem. E quando você curte e compartilha o áudio, você mostra para a plataforma que esse assunto é relevante. E assim, a própria plataforma distribui para mais pessoas também. Avisos dados, vamos então para o nosso capítulo de hoje. O dom de línguas e o de profecia. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Desejo que todos vocês falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou ensino? Até no caso das coisas inanimadas que emitem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo e nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém fala, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretá-las. Pois, se oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Nesse caso, você dá graças corretamente, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. No entanto, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar. Com respeito ao mal, sejam como as crianças, mas, quanto ao modo de pensar, sejam maduros, pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal de condenação para os descrentes, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas,
Quando todos estiverem profetizando e entrar ali algum descrente ou não instruído, ele será convencido do pecado e julgado por todos, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Ordem no culto. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem a interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, um de cada vez, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem ao próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus procedeu de vocês? São vocês os únicos alcançados por ela? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo a vocês. Mas, se alguém ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem. E com isso nós encerramos mais este trecho de leitura, que, diga-se de passagem, já foi o penúltimo trecho deste livro, 1 Coríntios. Amanhã nós já leremos a última parte desse livro para, olha só, encerrar mais um livro da Bíblia já nesse iniciozinho aí de plano de leitura da Bíblia em um ano. Te espero aqui amanhã, então, para darmos mais esse passinho juntas. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!